Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Carl Gustav Jung, o extraordinário psiquiatra, um dos fundadores da psicanálise, estabeleceu que existem em nossa mente 4 funções essenciais que são básicas: a percepção-sensação, o pensamento, o sentimento e a intuição. Para Jung, a criatura, quando adquire maturidade e desenvolve o seu senso psicológico, logra o controle, a harmonia dessas 4 funções mentais essenciais. Todas elas atravessam etapas, e é por isso mesmo na área do pensamento há uma variedade imensa de gamas, através de cuja forma se manifesta a arte de pensar. Para Jung, o pensamento é a manifestação da vontade que faz o indivíduo discernir. Mas nem todos têm a capacidade do discernimento. Ela resulta de um processo atávico, em que etapa a etapa o indivíduo vai logrando patamares de observação, de percepções, de intuição, e logra a facilidade de apresentar as possibilidades criativas, mnemônicas, reprodutivas. É que vale dizer que o pensamento é o atributo que torna a criatura humana um ser estrutural, um ser real. No entanto, quando nos reportamos à manifestação do pensamento, sempre nos deixamos conduzir pelas ideias que nos foram transmitidas, que armazenamos, que se transformaram em dogmas e que constituem a base do nosso comportamento existencial. A proposta da psicologia contemporânea é para que o pensamento possua uma área enriquecedora e a criatura possa discernir através do mecanismo da razão, não abandonando a percepção do sentimento. Estabeleceu-se durante muito tempo que a pessoa de pensamento, a pessoa de razão, era uma pessoa fria, não permitindo que as emoções pudessem modificar-lhe a estrutura comportamental. Hoje, a psicologia demonstra que para o pensamento atingir a sua culminância, é necessária a participação do sentimento. É o sentimento que nos leva à opção daquilo em que devemos ou não devemos acreditar. É o sentimento que nos dá a parte emocional para podermos, discernindo, entregar a nossa vida ao objetivo que selecionamos. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que o pensamento atinja um patamar superior e que, além da lógica do raciocínio linear, possamos atingir a faixa da intuição. Essa proposta junguiana está perfeitamente situada no contexto do pensamento psicológico apresentado pelo professor Mirey Lopes. Examinando o pensamento da criatura humana há 50 anos atrás, Mirey Lopes, o psicólogo espanhol, estabeleceu que entre as várias gradações do pensamento encontraremos 6 degraus de evolução que caracterizam o processo da criatura humana. O primeiro deles é o pensamento primitivo. A criatura é mais sensação do que razão. Essa fase do pensamento primitivo é o momento de natureza sensorial em que a criatura palpa para sentir.
A criatura tem necessidade do choque, das sensações, do relacionamento dos órgãos dos sentidos. É aquele período em que o indivíduo, na sua jornada evolutiva, abandona o Pithecanthropus erectus para fazer-se Homo sapiens. Nesse período em que ele vai discernindo, ao abandonar o instinto, as manifestações automatistas, saindo da intimidade da caverna para as palafitas, ele penetra no pensamento de natureza primitiva. Ele sobrevive por uma necessidade imperiosa de legar à sua prole a realidade que vai fazer as futuras gerações. É um feixe de instintos. Esses instintos manifestam-se na área reprodutora, na área preservadora da vida e, sobretudo, na defesa dos seus direitos. Mais tarde, Alex Romana estabelecerá a necessidade do respeito a si mesmo, ao próximo e ao direito de propriedade. O homem primitivo, na intimidade da caverna, já disputava esses valores sem dar-se conta de maneira racional. Era o instinto de defender a prole, era o instinto de defender a furna e era o instinto de defender a vida. O seu pensamento é agora direcionado pela força das manifestações sensoriais. E quando ele se dá conta que a vida na caverna não dava o direito de uma defesa global, porque bastava que alguém tomasse conta da porta de acesso e todos aqueles valores desapareciam, ele parte para a vida palafita. Vai habitar a intimidade dos lagos, os pântanos, e ali os seus horizontes são mais amplos. Ele tem agora uma percepção da natureza. E nesse momento em que ele se dá conta da natureza, o seu pensamento torna-se pré-mágico. Ele percebe que a vida obedece a uma série de fatores que se repetem no automatismo exaurinte. O período das chuvas, o período das secas, o período das calamidades. E a sua imaginação agora toma conta do pensamento para que ele possa elaborar o modus vivendi. Para defender a sua vida, ele ataca as tribos adversárias. Ele parte para a guerra a fim de manter a sobrevivência do seu espécime. E é nesse período pré-mágico que a sua imaginação toma conta da lei de adoração. Ele percebe que é uma realidade transpessoal, que existem forças desgovernadas que mudam a paisagem da Terra, os fenômenos sísmicos, maremotos, terremotos, vulcões. E através do temor, manifestação sensorial de preservação da vida, ele presta culto a essa deidade que não sabe definir. É no período palafita que ele começa a desenvolver outras aptidões, não apenas a caça, nem tampouco a pesca. Ele tem uma necessidade agrária e abandona a região lacustre para ir viver na proximidade dos grandes rios, nas Mesopotamias, como na Síria, na Babilônia caldeia, ou mais tarde no Egito, na China, na Índia, diante do Ganges, do Yangtze, do Nilo, onde mais facilmente ele encontra meios de comunicação. E nesse momento o seu pensamento passa a uma terceira fase, o pensamento mágico. Cada força desconexa da natureza tem uma mensagem para ele. É o período dos deuses. Na primeira fase, ele adora a montanha, é litólatra, para depois dedicar-se à adoração da vida que se manifesta na floresta, é fitólatra. Mas agora, quando a imaginação desborda e a mitologia quenta na sua imaginação a presença dos deuses, o seu pensamento religioso é politeísta. Ele procura as representações divinas através do boi Apis, do deus Anubis, do Egito.
e por meio de outras manifestações que traduzam a vida animal, para demonstrar que o processo da evolução obedece ao ir e vir, na metempsicose ou na reencarnação. A doutrina das reencarnações aparece primariamente na Índia, através da comunhão da criatura com os deuses, e ao chegar ao Egito, ela se desdobra em duas grandes facções: a doutrina esotérica para os iniciados na intimidade dos templos, a doutrina exotérica para as multidões desvairadas e impossibilitadas do pensamento mágico. Para aqueles que estão na fase avançada do pensamento mágico, cada criatura é construtora da sua própria realidade. O bem que faz, o mal que pratica, a si mesmo fazem-nos as várias manifestações, positivas ou negativas. Nesse período ele percebe que a reencarnação é sempre uma jornada ascensional, mas como o povo ainda se encontra no período do pensamento pré-mágico, é necessário o pavor, pela impossibilidade de perceber o amor. E estabelece que aqueles que tiveram uma vida irregular na Terra retornam ao planeta na condição de animais. E ao fazer essa colocação depreciativa, atemoriza a massa, embora saiba que é um ardil a metempsicose, que a doutrina do retorno na forma animal é apenas uma habilidade intelectual do pensamento mágico para obrigar as pessoas a pensarem com retidão, o que ocorre até hoje em determinadas doutrinas dogmáticas. Mas nesse período do pensamento mágico, quando a criatura agora pode discernir aos deuses, realiza o sentimento do pensamento egocentrista. Ao saber da realidade divina, o indivíduo delira e torna-se o epicentro do universo. Ele acredita que existe universo porque ele existe. Esse pensamento egocêntrico trabalha nele de uma maneira que ele seja o fator essencial da vida, e está muito bem caracterizado na adoração de Akhenaton, o faraó egípcio, quando se refere ao deus Aton, que seria semelhante ao sol que tudo penetra, e mesmo quando não é visível, ele está mantendo o equilíbrio através dos raios caloríferos, dos raios infravermelhos, ultravioletas, que são responsáveis pela preservação da vida. Nesse momento egocentrista, a civilização agrária agora se torna a civilização do ferro, dos metais, e passa as chamadas cidades-estados na Grécia, levando o pensamento automaticamente ao estado da razão. É o pensamento lógico, é o pensamento que discerne, é o pensamento que elucubra, é o pensamento que conquista. Nesse quinto período do pensamento da razão, o professor Mirei Lopes afirma que falta um patamar para que a criatura logre dar um grande passo na sua faculdade humana. É o pensamento intuitivo, e ele faz o círculo voltando a Carl Gustav Jung. Essa percepção do pensamento intuitivo é o momento culminante quando a consciência abandona a argamassa do ego e propõe uma percepção de uma realidade transpessoal, parapsicológica, espiritualista, transpessoal. A criatura abandona a argamassa celular e torna-se uma realidade espiritual. É o pensamento transcendente. Esse pensamento da arte de perceber e de aperceber-se das questões. É o que poderíamos chamar o momento em que o homem se torna psi, em que as suas faculdades e funções de natureza psi atingem uma verdadeira plenitude da razão que ultrapassa o processo mnemônico da aprendizagem. O pensamento é a base da vida. Não podemos viver sem pensar. É inevitável que o pensamento esteja em nós,
sem que façamos parte dos seus complementos e sem que ele dirija a nossa realidade. O ato de pensar é o ato de viver, a semelhança do ato de respirar. Allan Kardec, precedendo a Carl Gustavo Jung e antecedendo quase 100 anos ao professor Miri Lopes, na questão 621 do Livro dos Espíritos, interrogou as entidades venerandas: onde está escrita a lei de Deus? E os excelsos mensageiros do mundo transcendental responderam: na consciência. A consciência da criatura representa o reino dos céus, conforme havia dito Jesus em palavras poéticas: o reino dos céus está dentro de vós, estabelecendo que é através dos parâmetros da consciência que poderemos canalizar o nosso pensamento, ora para o bem, ora para o mal, conforme nos aprouver através do livre-arbítrio. Essa eleição de caminho irá gerar a nossa felicidade ou a nossa desdita posterior. Allan Kardec, através da doutrina espírita, estabelece que estamos fadados à felicidade, à perfeição, à plenitude. Como chegar lá é uma opção nossa. Aqueles que o desejarem de uma única vez, falo-ão, dê um só passo. A semelhança de Madre Teresa de Calcutá ou de Francisco de Assis, de Alberto Einstein ou de Chico Xavier, do Abbé Pierre em França, ou por meio das conquistas admiráveis da ciência num Pasteur, ou numa dona de casa modesta que aprendeu a amar. Mas aqueles que desejarem retardar a marcha terão ainda as várias fases do pensamento optativo, no pré-mágico, no mágico, no egocentrista, naquele pensamento egocêntrico de onde se deriva o egoísmo. E Allan Kardec estabeleceu que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. É o egoísmo que está a determinar as nossas defecções, os nossos direitos, entre aspas, os nossos valores e os requisitos que tomam conta de um comportamento irregular. Foi pensando exatamente nisso que Jesus compreendeu a necessidade de revelar a verdade através de etapas. Em uma bela página, Plínio Salgado, A Vida de Jesus, tem ocasião de dizer que a verdade somente pode ser dirigida etapa a etapa. E sem dar-se conta da conquista do pensamento, ele acompanha os vários períodos da evolução pensante. A verdade é como licor, em alta dose, embriaga. É um tônico que estimula, mas também que entorpece. É um alimento que sustenta, mas também produz indigestão. Por isso mesmo, a verdade é apresentada através de várias etapas, em momentos especiais. Quando Jesus veio ter conosco, e a sociedade estava no período egocentrista, porque o israelita se considerava elegido por Deus, o povo especial, o povo de Deus, aquele povo único no imenso oceano do politeísmo. Veio Jesus ensinar o amor, dizer que a felicidade não pode ser individual. O individualista não é feliz, é esquizofrênico. Que a felicidade não é apenas a presença de um parceiro, porque é um jogo de interesses sensuais. A felicidade resulta do intercâmbio das emoções na comunidade. Aquele que experimente a felicidade a sós é portador de um transtorno psicológico. Aquele que adere à felicidade ao lado de outrem é um egoísta. A verdadeira felicidade é essa conquista social, em que os meus deveres estão ao lado dos meus direitos e os meus programas sejam para beneficiar a coletividade que retornem até mim. Em uma bela página de psicologia transacional, Carl Johnson apresentou na sociedade contemporânea essa proposta de felicidade. Você está bem, então eu estou bem. Se eu estou bem e você não se encontra bem, eu não poderei estar bem. A minha felicidade depende dos seus sorrisos. E seria mais tarde sugerida a terapia do riso,
para que as criaturas abandonássemos este egocentrismo, este egoísmo, e passássemos a apresentar uma sociedade que é feliz na convivência das demais criaturas. O Dr. Laí Ribeiro, em uma bela página de neurolinguística, faz a seguinte proposta: se você não acredita no poder do riso, entre numa sala onde você está sendo aguardado, apresentando o senho carregado, e as pessoas olham-no com surpresa. Mas se você deseja desarmar aqueles que o aguardam com certa ansiedade ou antipatia, entre sorrindo. As pessoas reagem natural e inevitavelmente de uma forma simpática, mesmo que não gostem de você. O riso proporciona uma vida longa. As pessoas que riem mais, não as que gargalham. Aquelas que riem mais vivem muito mais tempo, e nesse sentido, entre outros fatores de natureza fisiológica, a mulher vive mais do que o homem, em média, 8 anos. Porque a mulher sempre sorri mais. E Laí Ribeiro diz: fique num hall de hotel. Quando abre a porta e sai um casal que triunfou na vida, o homem, para fingir que é sério, carrega o seio e fez a cara, e a mulher abre-se no sorriso. E naturalmente parece um sol que a todos encanta. Este homem vai morrer antes dela, porque ele está ingerindo toxinas que o perturbam. Mesmo mais tarde, a ciência veio descobrir que nos neurônios cerebrais, quando nós sorrimos, eliminamos uma enzima que tem um caráter de modificar a nossa paisagem emocional e cai no aparelho circulatório, dando-nos tranquilidade. Então sorria, mas não sorria como os artistas de televisão. Uma menina perguntou um dia à sua mãe: mamãe, por que você ri tanto na televisão e em casa está sempre enfesada? E a mãe lhe respondeu: porque na televisão eu ganho. Ela disse: ó, mamãe, quanto você quer ganhar para também sorrir dentro de casa? É necessário que nós coloquemos um sol no interior. E esta conquista do sol interior é através do pensamento de natureza lógica, descobrindo qual é a finalidade da nossa vida. Para que estamos aqui? Muita gente atravessa pelos vários períodos da vida sem dar-se conta daquilo que veio fazer. Deixa-se arrastar pela correnteza e invariavelmente vive de mau humor. O mau humor é o estado degenerativo. Há cerca de 5 anos atrás, havíamos recebido um convite para proferir uma conferência num hotel em New York, o Doral Inn, em Manhattan. Era o mês de julho, e Nova York no mês de julho se torna quase insuportável de calor. Apesar de baiano de um clima tropical, quando chegamos ao hotel, e eram momentos antes da conferência, recorremos ao lavabo para molhar o rosto e diminuir a sudorese. Quando nos adentramos no lavabo, curvamos-nos à pia e estávamos fazendo um relax para estar em condições de proferir a conferência, percebemos que alguém nos olhava de uma maneira hostil. Era uma onda mental perturbadora. Levantei a cabeça naturalmente pelo espelho e percebi que alguém estava detrás de mim, apoiado a um rodo de limpeza, com um olhar selvagem, descarregando sobre mim dardos venenosos. Eu tinha 2 alternativas: reagir e sair, ou agir e quebrar aquela onda de ódio. Voltei-me inesperadamente, olhei para o rapaz, que era um colored, e disse-lhe: não falo inglês, apenas algumas palavras para poder desincumbir-me da tarefa. Ele disse: eu gostaria de agradecer a você, que é um missionário, pela limpeza desse lavabo. Ele disse: mas a mim? Missionário de quê? Um missionário da limpeza. Imagine você que eu estava sentindo-me muito mal. E ao chegar aqui ao lavabo, eu me recuperei completamente. E aduzi-lhe: você sabia que Albert Einstein asseverava que a pessoa mais importante da sua vida era a sua cozinheira? Ele disse: não, eu não sabia. Eu disse: pois sim,
porque Alberto Einstein não podia adoecer. A sua vida era tão importante, assinalada por valores éticos e de ciência tão graves, que ela cuidava da sua dieta e ele nunca teve um problema nessa área digestiva. Ele disse, mas apesar disso eu não quero conversar com você. Eu odeio brancos. Eu sorri para ele e disse, que bom. Porque felizmente eu fico muito tranquilo, eu não sou branco. Eu sou latino-americano. Ele disse, eu detesto o povo do terceiro mundo. Eu disse, mas que maravilha. Eu fico então muito contente de encontrar alguém que odeia aqueles a quem não conhece. Pois eu faço o exercício de amar principalmente a quem odeia. Porque eu descobri que toda pessoa que odeia é muito infeliz. Primeiro se odeia a si mesmo e depois joga fora o seu veneno tentando odiar os outros. Mas como seu ódio não me atinge, eu gostaria de lhe dizer muito obrigado por você ser o anjo da limpeza. Ele ainda desejou agredir mais uma vez e ele disse, olha, eu vou proferir uma conferência aqui no salão próximo e gostaria de convidá-lo para que me ouvisse. Ele disse, uma conferência de quê? Eu disse, vou matar um negrinho agora. Ele disse, de espiritismo. E ele me perguntou, e que é isso? É magia negra de latino-americano? Eu disse, é uma coisa que você talvez vai ficar surpresa, é magia branca de latino-americano. A magia negra está aqui nos Estados Unidos, a magia branca está na Sul-América. Eu gostaria de convidá-lo porque você é um rapaz muito infeliz. Ele era um homem de 1,90 m com uns 120 quilos. Eu digo, se ele espirrar, ele me desencarna. Mas eu tenho que correr o risco. Olhei, me aproximei bem dele, para ele sentir que eu não tinha medo, embora eu estivesse tremendo, devia ser do calor. E ele disse, a minha proposta é que você é um homem muito infeliz. Sabe por quê, meu filho? Porque você é um homem covarde. Mas por que você me desafia? Eu digo, não, chamá-lo de covarde, estou a dizer a verdade. Você está planejando matar sua mulher porque ela adulterou, mas a culpa é sua. Ele disse, você defende as mulheres? Eu digo, em absoluto, eu não conheço sua mulher. Eu conheço você, que eu sei que é um covarde. Porque toda vez que a mulher adultera, tem um covarde escondido atrás dela. Ela não adultera só, ela sempre adultera com parceiro. Mas foi um amigo meu, eu digo, que bons amigos você tem, o que mostra que você não tem critério de observação. Mas ela fez isto comigo, e você, quantas vezes fez com ela? Ah, mas eu sou homem. Eu disse, mas a diferença é anatômica. A única diferença entre o homem e a mulher é na área da anatomia. Agora, se você tivesse 4 patas e ela 2, a diferença seria muito grande. Mas na questão anatômica, meu filho, por que que você atraía? Porque todos os homens, eu digo alguns, nunca generalize. Toda generalização é um ato de terrível vingança social que não corresponde à realidade. Ela, coitada, começou a sentir-se desamada. E como sentia-se desamada, ela procurou alguém que a amasse. Mas eu a amava, mas não falava com ela. Mas ela sabia, eu digo, ela esqueceu. O amor é um medicamento que ele tem que tomar sempre. Não basta dizer quando está namorando que ama, é dizer todo dia eu amo você. E se a gente não amar mais, continua dizendo, aí volta a amar, é uma questão de hábito. Há quantos anos você não convidava sua mulher para jantar fora? Ele me disse, o senhor sabe quanto custa o jantar em Nova York? Eu disse, eu não lhe disse para levá-la a um restaurante. Eu lhe propus convidá-la para jantar fora. Comprar um cachorro quente, sentar no banco de jardim e jantar fora. Jantar fora de casa. Porque mulher adora comer fora. Eu não sei porquê, mas todas adoram. Porque a maior felicidade de uma mulher é provocar inveja da outra. E quando ela volta, diz para a vizinha, você sabe, meu bem me convidou para jantar fora. E a outra que o marido não chama, fica magoada, fica muito infeliz. Ele disse, mas isso não justifica. Eu disse, justifica. Note, há quantos anos você não dizia que a amava? Mas, Senhor, não precisava. Eu digo, precisava. Você não gostava de dizer isso a mulheres a quem não amava? E por que não tinha coragem de dizê-lo a quem você amava? Ele abaixou a vista, eu disse, agora vá ao telefone, chame-a e peça-lhe desculpas. Mas ela me traiu. Eu digo, em absoluto. Ela colocou alguém
pensando em você, para ouvir as palavras que você deixou de dizer-lhe. Há quantos anos estão casados? Há 15 anos. Ele disse, então é natural que ela deseja ouvir de novo aquelas frases ardentes que nunca mais escutou. Você sempre chegava em casa de mau humor, sempre reclamando, porque os homens acreditam que ser macho é chegar em casa de uma forma agressiva, e a mulher, para mostrar que é liberta, ela chega em casa de uma forma vulgar, e isso não faz um matrimônio, isso faz uma arena onde dois disputam por um nocaute. Vá ao telefone, ligue para ela e peça-lhe desculpas, porque você a ama. Você está planejando matá-la, e por isso foi agressivo comigo. É porque você a ama. Se você não a amasse, seria indiferente, porque a pior forma do amor é a indiferença. Quando nós somos indiferentes, o amor morreu. Quando nós odiamos, o amor está doente. É uma questão de dar remédio ao amor. Vá, e depois, quando sair do seu turno, vá ouvir a minha conferência. E claro, eu saí imediatamente antes que ele reagisse, antes que ele pensasse. Eu fiz a conferência, porferia, graças à presença de um intérprete. E estava no auge da conferência, quando eu vi entrar, agora sem uniforme. Ele então olhou, deu-me um sinal qualquer, como a dizer que tudo estava bem. E eu, para ele perceber que eu havia notado, eu disse, pois é, meus amigos, como disse Jesus. Então confirmei para ele que tudo estava bem e tal. Terminamos a conferência, ele veio e me disse, como é mesmo o nome do senhor? Eu disse, Edivaldo. Senhor Edivaldo, falei com ela. Ela me disse que fez aquilo para me pirraçar, para mostrar que ela também achava. Já que eu achava, ela também achava. O senhor sabe como é que é? Eu digo, eu não sei de nada. Você não me meta nesta briga, meu filho. Você estava errado e ela também errou. Porque nós sabemos falar. E a arte de falar não é para gerar conflitos, é para se dar problemas. Mas, seu Edivaldo, agora tem um problema. Nós vamos nos encontrar hoje à noite. O que é que eu digo a ela? Não diga muita coisa, diga apenas me desculpe. Vamos começar tudo outra vez. Porque afinal nós estamos na Terra para nos ajustarmos e não para nos desequilibrarmos. Mas você não acha que eu deveria perguntar por que ela fez aquilo? Eu digo, pode perguntar, mas ela vai dizer que não sabe. Ela não fez nada demais. Ela usou um outro corpo pensando em você. Apenas isto. Veja quanto você é amado. Mas, seu Edivaldo, afinal, ela adulterou. E você não casaria com uma mulher que tivesse tido muitas experiências? Casaria. E qual é a diferença? Já está casado. É só agora respeitar-se, exigir que ela lhe respeite de agora por diante. Mas ela quer conhecer o Senhor. E eu digo, bem, não vai ser fácil, porque eu estarei viajando a Filadélfia. Mas na sexta-feira, era uma terça, eu estarei falando numa igreja em Central Park, às 15 horas. Mas você não vai entender nada, porque eu estarei fazendo a conferência em espanhol para latino-americanos. Eu poderia levá-la até lá para o senhor dizer essas coisas que me disse para ela? Eu digo, não, para ela eu vou dizer outras coisas. Não vou repetir exatamente, ela é um outro ser, é uma outra emoção. O senhor dirá qualquer coisa para ela e pedirá que ela me ame. Eu digo, mas ela o ama. Toda vez que nós reagimos é porque amamos. Só que as pessoas não sabem agir. Reagem porque estão na fase animal. É como o cachorro, pisou no pé e morde porque não sabe falar. Mas muitas vezes as pessoas são assim. Nós pisamos o pé e nos dão um murro porque sabe falar, mas estão na fase canina. Então reagem. Ele disse, Edivaldo, eu vou levá-la. Eu poderei falar com o senhor. Eu digo, mas é lógico, eu chego uma hora antes, sou o último a sair. Sexta-feira. 15h10, eu estava falando. Era uma igreja unitariana. De repente eu levanto a cabeça e vejo entrar um casal. Um casal afro-americano. Ela, uma moça linda, muito bem vestida, com chapéu de abas largas. Era verão. Desfilava como um verdadeiro manequim. E ele, o negro do Bronx, calça branca, paletó vermelho, chapéu amarelo, aquela coisa, óculos. Eu olhei e disse assim, Deus tenha misericórdia de mim. Avançaram, sentaram-se, eu proferi a conferência em espanhol. Terminei-a, e quando eu acabei, os dois vieram. Ela me abraçou e me disse, posso chamá-lo de tio? Eu digo, chame até de avô, minha filha. Para a sua felicidade, o que você quiser. Ela me deu um abraço afetuoso, demorado, e me disse ao ouvido, muito obrigado por haver me devolvido o homem a quem eu amo. E eu disse, cuidado,
Não parta outra vez para a alucinação que está em moda. A traição é sempre pior para o traidor, minha filha. Começamos a conversar e eu lhe perguntei en passant: você entendeu alguma coisa do que eu falei? Ela disse: não, senhor, eu não entendi uma palavra, mas eu compreendi tudo que o senhor falou. O senhor falou do amor, o senhor falou da arte de querer bem, o senhor falou da solidariedade. Não é verdade? Eu ouvi as palavras, mas eu sentia. Às vezes eu fechava os olhos e algo me penetrava. Então eu segurei a mão dele várias vezes. Eu disse baixinho: I love you. Eu perguntei o que ele respondeu. Ele fica assim como idiota, nunca responde nada. Eu virei para ele e disse assim: meu filho, você tem que aprender a dizer me too, eu também, eu também. Quando ela disser eu estou com raiva, diga eu também. Mas viva! Quem é que vai se casar com um homem parede? A sociedade é constituída de paredes. Seja um homem ponte. Os senhores já notaram que nós temos o maior prazer de ser pessoa pedra? Alguém pergunta uma coisa: você pode? Não posso. Mas você pode receber o dinheiro? Sim, o dinheiro eu posso. Quando nós deveríamos ser pessoas ponte. Você pode? Como não? O de que se trata? Não pode haver nada melhor do que levar alguém de um lado para outro, ao invés de nos constituirmos impedimentos, estarmos sempre contra, porque nós estamos contra nós mesmos. O pensamento egocentrista. Somente nós valemos no mundo. Os outros são objetos. São o que o psicólogo Rollo May denomina pessoas descartáveis. Não será assim que a sociedade age? Eu gosto de você enquanto você me é útil, depois você é descartável, jogo fora, passo para aquele. Nós não podemos ser pessoas descartáveis porque nós somos vidas. Não podemos ser pessoas utilizáveis porque nós somos seres que temos consciência, que temos pensamento. Segurei a mão dos dois, uni-as e disse: espero que vocês sejam muito felizes. Já está na hora de encomendarem um filhinho. Quando nascer o filho, teremos agora a ponte povoada de sorrisos infantis. Ela disse: eu já falei com ele esta semana. Quando nós voltamos, eu lhe impus: irei tirar o Dio para ser mãe, a fim de não ficarmos como dois aventureiros no país da ilusão. Eu adorei aquela mulher jovem, rica de beleza. Deus te abençoe, minha filha, que te dê uma maternidade enriquecedora. Ele balançava como um pêndulo de relógio. Eu senti que tinha alguma inquietação. Então abri a porta a qualquer pergunta. Você gostaria de me perguntar qualquer coisa? Como não? Como não? O senhor me disse que era... Como é que é mesmo? Eu disse espírita. Assim, o senhor fala com os mortos e com os vivos também. Eu falo com todos. Quer dizer que o senhor vê quem já morreu? Eu digo, e aqueles que vão morrer? Eu vejo de um lado e vejo do outro. Quer dizer que a pessoa que já morreu não está morta? Eu digo, não está morta. Então eu vou lhe fazer uma pergunta, o senhor me responde, mas é lógico. Naquela hora, lá no lavabo, quando o senhor me disse assim, vá e telefone para ela, por que o senhor fez aquilo? Eu disse, eu vou lhe contar. Eu estava lavando o rosto quando senti o seu desequilíbrio. Seu ódio não era especialmente contra mim. Você irradiava mal-estar e eu captei. Ergui a cabeça e vi ao seu lado uma senhora negra de 70, 72 anos, de pequena estatura, com um chale no ombro. O cabelo carapinha puxado para trás, com 2 pentes laterais. E eu perguntei-lhe quem era, e ela me disse que era sua avó, Pink. Eu disse, sabia. Eu sabia que aquela miserável não me deixava em paz. Na hora que o senhor disse, vá, eu digo, é a negra. Até depois de morta, ela não me dá tranquilidade. Daí eu fiquei com medo do senhor, porque eu digo, vovó está com ele. E ela chegava a bater em meu avô, em meu pai, em todos nós. E disse, era sua avó Pink. Mas, seu Divaldo, o que é que eu faço para agradá-lo? Eu digo, proceda bem. E a partir de hoje, fidelidade conjugal até a outra reencarnação, porque Pink está nas suas pegadas. Abraçamo-nos. E eu parti. Mantenho correspondência com o casal. O filhinho chegou. E vocês não vão acreditar. Negro como a noite sem lua. Divaldo.
Era a sua prova de amor. É o primeiro Divaldo norte-americano. Eu peço a Deus que haja outros que venham. Graças ao pensamento, ele saiu do pensamento egocentrista para o pensamento lógico, a um passo do futuro pensamento intuitivo. O Espiritismo, quando nos veio falar da imortalidade da alma, retirou o pensamento primitivo, quebrou o mito, o pré-mágico, tirou toda essa fantasia mágica. Para falar com os mortos é necessário vestir roupa branca, colocar colares, é necessário ter flores, é necessário ter incenso, magia. O Espiritismo é a doutrina que nos coloca frente a frente com a razão e que nos dá uma fé que pode enfrentar a lógica em todas as épocas da humanidade, como definiu Allan Kardec com outras palavras. É a ciência que prova que a nossa vida tem um sentido e que nós somos imortais. Não pode haver coisa mais extraordinária do que esta promessa, a da imortalidade da alma. A vida na terra, por mais longa que seja, é sempre muito breve. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, e contava 10 anos de idade, eu costumava olhar para um rapaz de 25 anos e dizia-me: meu Deus, como ele é velho. 25 anos, eu não chegarei aí nunca. Eu vou morrer cedo, eu vou morrer jovem. Todo jovem tem o direito de ser idiota. E eu achava que ia morrer jovem. Quando eu completei 25 anos, eu olhava um homem de 40 e dizia: Deus do céu, ele tem 40 anos. Veja se eu chegarei aos 40 anos. Nunca. Quando eu completei 40, eu olhava um de 50 e dizia: meio século. Ele já viveu meio século, eu não chegarei lá. Quando eu completei 50, eu olhava o de 60 e dizia: Deus meu, parece uma múmia. 60 anos, já viveu demais, já pode morrer. Quando eu completei 60, eu olhava o de 70 e dizia assim: olá, boy, guapo, hein? Como vai, garoto? Quando eu completei, não vou dizer quantos, eu olho para o de 80 e digo assim: olá, como vai, garotão? Como passa rápido a vida. E olhando para trás, eu me dou conta que não foi a vida que passou, fui eu quem passou pela vida. Porque o nosso existir, como dizia muito bem Virgílio, é o existir temporário, Homero, fazendo uma análise da criatura humana na Odisseia, ele diz que Ulisses era invejado pelos deuses, porque Ulisses era mortal. E como os deuses eram imortais, a vida não tinha sentido, não tinha meta, a vida não tinha objetivo, era toda a eternidade. Os deuses estavam cansados de viver e diziam: você que é feliz, você vai morrer. E mais tarde, em uma bela obra, As Viagens Maravilhosas de Gulliver, seu autor conta que um dia chegou a um país no qual, em cada 100 anos, uma geração vivia eternamente sem morrer no corpo. E ele ficou profundamente curioso para visitar os galpões onde estavam os imortais físicos. E foi visitar. Quando abriram o primeiro galpão, que ele olhou os imortais, ele teve um choque. Pessoas de 3.000 anos, pessoas de 800 anos, de 500 anos, transformadas num monturo de matéria, sem brilho nos olhos, sem cabelo, sem forma, ali vegetando. Ele agradeceu a Deus a felicidade de morrer. Não pode haver nada mais extraordinário do que abandonar a carcaça, depois que ela nos ofereceu o ensejo de conquistar a vida. O Espiritismo veio então realizar a maior façanha da história da humanidade: matou a morte. Ninguém morre, e é o pensamento lógico que nos diz, porque demonstra, através do fenômeno mediúnico, que os mortos retornam para conversar conosco. Aqueles que nos anteciparam na longa viagem de volta, volvem ao proscênio terrestre e demonstram-nos a sua individualidade, a sua personalidade, a sua consciência. Falam-nos das suas experiências, dão-nos vida e alentam-nos para suportarmos as vicissitudes.
até o momento em que também nos libertemos para retornarmos ao mundo espiritual, onde teremos o gozo, onde teremos a necessidade do retorno, reencarnação, onde sofreremos as consequências dos nossos delitos. Essa ciência que provou tem uma filosofia comportamental admirável, oferecendo-nos uma visão psicológica da vida. E o que é fascinante é que a psicologia chega hoje às mesmas conclusões do espiritismo, apresentando-nos uma visão otimista, dizendo que vale a pena viver, mas sobretudo vale a pena amar. As doutrinas religiosas do passado diziam: é necessário amar a Deus e odiar o mundo. Eu até hoje me pergunto onde é que o povo leu essa loucura. Como se pode amar odiando? A palavra odiar é preterir no arameu. Preferir, palavra usada por Jesus para aqueles que deviam odiar pai e mãe, para seguir, isto é, preterir os pais para preferi-lo. Abandonar os interesses imediatos pelos valores mediatos, os mais importantes. O Espiritismo tirou aquele aspecto pessimista do cristianismo e propôs uma atitude otimista. É necessário ser feliz aqui na terra. A maioria das doutrinas diz: não sofra, chore, desespere-se aqui para ser feliz depois da morte. Negativo. O Espiritismo diz que nós seremos felizes depois da morte, começando a felicidade agora, pelo bem que façamos. A doutora Ana Weiss, a notável psicanalista alemã, fazendo um estudo profundo do Evangelho de Jesus, diz: foi o maior psicoterapeuta da humanidade. Ele olhava a criatura em profundidade, arrancava os conflitos ali jacentes, extirpava o câncer do egoísmo e propunha uma vida de libertação. Vem buscar o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. Vende o que tens, as bugigangas, os pesos, liberta-te das coisas, auto-encontra-te, realiza-te através do amor. E a doutora Louise Hay, esta mulher que edita obras e vende-as aos milhões de exemplares, propõe o auto-encontro que está na doutrina espírita. Se você deseja a felicidade, é fácil. Primeiro, não se lamente. Segundo, ame-se. Terceiro, valorize-se. Descubra os seus valores. Procure a sua autoestima. Nós temos uma educação deficiente. De cedo, nossos pais começam a amar a uns e a diminuir a outros, a elogiar o filho e a depreciar o outro. O doutor Laí Ribeiro, permita-me citá-lo outra vez, fazendo uma análise da neurolinguística, ele diz: nós temos uma educação frustrante. Uma criança até os 4 anos de idade recebe, em média, 100 mil negativas. Já notaram que nós sempre dizemos: não faça isso, não faça aquilo, não atravesse a rua, não tome isso, não tome aquilo, não, não, não. E quando nós damos um não, deveremos dar 7 sims, para poder diminuir o impacto negativo. Então nós somos uma sociedade frustrada, pessimista, porque desde cedo nos foi proibido. Quando adquirimos a chamada idade da razão, nós não nos libertamos, nós reagimos. Então agrimos a sociedade pela droga, pelo vício, pelo sexo, pelo comportamento, para nos vingarmos daqueles nãos que recebemos. Uma pedagoga me perguntou: e como é que deveria ser? Retire a palavra não. Ah, mas a criança vai beber água fora do lugar. Deixe para beber a água depois. Mas a criança é teimosa. Meu filho, eu já lhe falei para que você faça de maneira diferente. Elimine a negativa. Ah, mas dá muito trabalho. Educar dá muito trabalho, porque vai criar hábitos para a vida inteira. Se nós criamos hábitos errados, é óbvio que a reeducação é muito mais complicada. A doutrina espírita nos tirou aquele Deus pavor do período pré-mágico, do pensamento que tinha que temer, e deu-nos um Deus amor. A sua filosofia, baseada na reencarnação, é uma filosofia de solidariedade, uma filosofia de ternura, uma filosofia essencialmente de fraternidade, para poder arrancar-nos desse estado pessimista. Então dizíamos que é necessário nos não queixarmos, isto é,
valorizarmos a luta, a dor, o problema, são acidentes de percurso em nossa estrada de evolução. Todo aquele que anda, naturalmente experimenta alguns acidentes. Ouvi e vi Chico Xavier contar um fato muito curioso. Certa feita, pessoas pessimistas foram até ele e disseram-lhe que ele estava muito vaidoso e que ele ia cair. Ele redarguiu que não ia cair. As pessoas disseram-lhe: você mudou muito de comportamento. Você está vaidoso, Chico. Você vai cair. Ele disse: eu não vou cair. Vê? Olha aí a prova da vaidade. Por que você não vai cair? Porque nunca me levantei, sempre estive deitado. Não consegui levantar-me. Então eu não vou cair. Eis a proposta otimista da vida. Aquele homem que não tinha medo de cair, porque não tinha medo de levantar-se, estava agindo antes de erguer-se. É bem a proposta da autoestima. Então os modernos psicólogos transpessoais, examinando o pensamento da imortalidade da alma, fazem a seguinte proposta. E a segunda: agora que você eliminou a queixa, porque a queixa nos torna mais debilitados. Os senhores já notaram como nós nos queixamos? Como nós nos maldizemos, como nós reclamamos de tudo, mesmo tendo tudo o que nós queremos. Se chove, veja que vida miserável. Se faz um lindo calor como o de hoje, veja que barbaridade de calor. Se a temperatura cai bruscamente, é uma tragédia, ninguém aguenta viver aqui. Quando poderíamos dizer: mas que maravilha esse calor, o inverno foi tão rigoroso. Quando chegar o inverno, que frio, que maravilha de frio, o calor do próximo ano vai ser muito forte. Retirar da experiência o lado positivo e eliminar a queixa. Perguntar um dia a Leon Tolstói: eu sou tão desgraçado, o senhor me poderia ajudar? Eu não tenho uma moeda, eu sou pobre, eu sou infeliz. E Leon Tolstói olhou para o homem e disse: muito bem, eu te compro o braço direito e te pago 5.000 rublos. Mandarei arrancar-te o braço e te darei 5.000 rublos. O homem disse: mas senhor, por 5.000 rublos, meu braço direito? Então eu te darei 20.000 pelos 2 braços. Eu tenho poder na minha dacha de mandar arrancar-te os 2 braços, eu te darei 20.000 rublos. Mas senhor, para que eu quero 20.000 rublos sem poder mover as minhas mãos, sem ter braços? Pois eu te amputarei as pernas por 50.000. O homem pensou e disse: eu serei um homem tronco. Então dá-me teu olho por 100.000 rublos e eu mandarei vazar os 2. Não, senhor, você é um degenerado, deseja tornar-me rico e desgraçado. Não, tu já és rico, porque tu tens uma fortuna desta natureza, e é uma fortuna tão grande que tu não vendes por dinheiro nenhum. Como me vens queixar que tu és pobre? O Espiritismo dá-nos essa visão de beleza para valorizarmos tantas coisas admiráveis que nós possuímos. Quando eu era funcionário público e trabalhava, porque naquele tempo o funcionário público trabalhava, eu tinha uma colega que era a moça mais feia que eu jamais encontrei na minha vida. Mas ela era tão feia que eu era seu amigo por caridade. Então, muitas vezes eu olhava para ela e dizia: meu Deus, é uma caridade amar a pobrezinha. Conversava. E certo dia ela me disse: Divaldo, eu estou namorando. Eu imaginei o namorado. Por ela, eu calculei como deveria ser o rapaz que Deus colocou no seu caminho. Uma semana, 2 depois, eu estava atendendo o balcão, porque eu trabalhava em previdência, quando chegou um jovem no estilo artista antigo, com brilhantina no cabelo, aquela coisa horrível. Ele se aproximou e disse: eu quero falar com a senhorita fulano de tal, no tempo que se chamava senhorita, veja lá quantos anos. Eu chamei a fulana: tem alguém aqui no balcão que quer falar com você. Ela sorriu e iluminou-se, ficou até melhor. Veio sorrindo, deu um beijo no cavalheiro, ele retribuiu. Eu digo: deve ser irmão, porque naturalmente ela foi um caso de exceção. Ela disse: Divaldo, eu quero lhe apresentar o meu namorado. Eu não acreditei. Eu disse assim: pois não, muito prazer. E digo: deve ser por compaixão, coitado. Bem, ele se foi, e quando ele disse: você gostou? Eu digo: ah, sim, um rapaz apresentável. Ele sabe que você é pobre, porque ele podia estar enganado. Ele sabe que eu sou funcionária pública. Ele sabe de tudo. Ah, graças a Deus. E fiquei imaginando que magia. Eu digo: minha filha, você é espírita por acaso? Não. Você foi assim a algum lugar para lhe ajudar? Não fui.
Mas você conseguiu. Pois é, Divaldo, eu descobri que eu tenho uma coisa maravilhosa dentro de mim. Eu sou feia. Eu digo, não, absolutamente. Ela disse, ei, eu tenho espelho, eu sou feia. Mas eu tenho algo que é encantador. Você certamente se pergunta, por que será que eu gosto tanto dela? Eu tenho uma arma, sabe qual é a minha arma? Eu vou lhe revelar. Eu disse, pois não, a minha voz. Eu descobri que a minha voz é maravilhosa. Quando eu quero conquistar uma pessoa, eu sorrio e falo com uma certa harmonia, a pessoa fica encantada. E foi assim que eu fiz. Eu estava no ônibus, veio aquele galã e disse, licença. Eu disse, pois não, cavalheiro. Ele parou e me olhou e eu disse assim, pode passar, estou às suas ordens. Eu posso acompanhá-la até sua casa? Não, não se tome esse trabalho e tal. Ah, mas eu faço questão. Não, eu tinha que falar com ele. Quanto mais eu falasse, mais eu conquistava. Ele saltou, me acompanhou, pediu para voltar à noite. Que tempos bons, não é verdade? Pedia para voltar à noite. Agora a pessoa encontra com o outro e vai curtir. Depois é que pergunta, e como é mesmo o seu nome? Ah, sim, não importa não interessa, deixa pra lá. Mas ele foi até a casa dela, esteve ali, participou. Estamos noivos, Divaldo. E ele não sabe. Ele me adora, mas eu não fico calada um segundo. Mulher já não é de falar, imagine ela. Casaram-se, foram muito felizes. E um dia eu perguntei, como é que você mantém? Ela disse, ah, meu amigo, na hora que eu abro o olho de manhã, eu digo assim, meu bem, ele já acorda na onda da minha vibração. Ela descobriu um valor. E aí eu descobri que gostava mesmo dela quando falava, quando ela era calada. Eu estava máquina, assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas quando ela dizia, Divaldo, eu digo, como vai? O que há? Todos nós temos Deus em nós. A filosofia espírita, hoje ligada à psicologia, pede para que descobramos o nosso lado bom, a faceta maravilhosa, e que realizemos a autoestima, que nos amemos, porque quem não se ama, a ninguém ama. É muito comum dizermos, eu amo a humanidade, mas eu me detesto. É fuga psicológica. O Espiritismo, na sua proposta filosófica, distende o amor, mas as pessoas não me amam, costuma-se dizer. Mas o problema é das pessoas, não é nosso. Se alguém não me ama, o problema é dele. Se eu não amo, o problema é meu. Se alguém me odeia, pior para ele, que fica desequilibrado e eu continuo como estou. Mas quando eu odeio, eu derramo toxinas em meu organismo e me desequilibro. Então a proposta espírita é do encontro da felicidade. E esta filosofia maravilhosa dá-nos a saúde integral. Observo que a maioria das pessoas crê que espiritismo é apenas um mecanismo mediúnico para falar com os desencarnados. Não. Esta é uma das facetas. Esse é um dos ângulos da comunicação. Mas é a proposta filosófica, a arte de ser feliz, a demonstração de que os piores inimigos da vida foram vencidos pelo Espiritismo. Pode haver nada pior do que o medo da morte? Não temer a morte já é uma forma de felicidade. Amigos me dizem, Divaldo, você não tem medo da morte? Eu digo, toda noite eu morro. Dormir é morrer. Podemos ser carregados de um lugar para outro, só que não é a morte integral, é a morte da consciência. No dia que me advier a morte geral, que eu acordar, como vai acontecer, eu vou olhar para o corpo e dizer assim, olá, garotão, hein? Muito obrigado. Como São Francisco de Assis disse um dia, estava ele muito depauperado, quando o Frei Leão me perguntou, irmão Francisco, eu tenho um amigo que tem um animal, que ele tem sido útil a vida inteira, é um jumento. Ele cavalga esse jumento desde o dia que nasceu. O jumento obedece e ele diz, eu vou para ali, eu vou para colar, eu vou para distante. E o jumentinho obedece. Mas agora o jumentinho está enfermo, está para morrer e ele continua exigindo. O que é que eu direi ao meu amigo, irmão Francisco? Oh, diz-lhe que é um impiedoso. Ele deve ser grato ao seu jumentinho, pois esse amigo meu sois vós. Vós montais o vosso corpo, e não vedes que ele está morrendo, que ele está em frangalhos,
exigis que se comporte dessa ou daquela natureza. Aonde está o vosso amor, meu pai Francisco? E o sol de Assis deu-se conta que pela primeira vez ele olhava o seu corpo frágil, passando a mão das carnes doridas, ele disse suavemente: perdoa-me, suave jumentinho. Eu tenho sido tão impiedoso para contigo e não me dei conta. Perdoa-me. E antes de morrer, ele compôs um hino ao irmão jumento. Eu te bendigo, irmão jumentinho, por me haveres carregado de um lugar para outro, de outro para toda parte. Então, no momento em que abandonarmos o corpo, bendizê-lo. E ao invés de levarmos todos os nossos conflitos e as nossas paixões, superarmos-los enquanto estamos aqui. E a religião espírita, essa visão de um Deus cósmico, que não nos castiga nunca, nem nos perdoa nunca, porque nos ama. E quem ama, não castiga, não perdoa, ama. Quem ama, educa, não pune, ilumina, não perturba. A visão religiosa da doutrina espírita é essa visão do pensamento intuitivo, sentir Deus. Perguntaram um dia a Santo Agostinho, que é Deus? E ele deu essa resposta: se me perguntam quem é, eu não sei. Mas se não me perguntam, eu sei. É o pensamento intuitivo. Quanta coisa que nós sabemos, mas não podemos verbalizar. Quanta coisa que está dentro de nós, pulsante, e nós teríamos dificuldade em vestir a ideia. Então, essa visão de Deus esparrama-se através da solidariedade que deve viger em nossos corações. A proposta do pensamento, na visão de Carl Gustavo Jung, ou na admirável colocação de Mireille Lopes, é para que nos entreguemos à conquista dos nossos valores éticos e para que logremos a oportunidade de amar-nos, amar a nós mesmos, para podermos amar as outras pessoas. É provável que algum dos senhores alguns digam a tese é falsa. Ele está mandando que sejamos egoístas, em absoluto. Aquele que se ama não é egoísta. Egoísta é aquele que acumula as coisas para si. Quem se ama se ilumina. E aquele que se ilumina se transforma numa estrela na noite escura, derramando claridade. Aquele que se ama se melhora. E já diz a velha tradição filosófica: quando alguém se levanta, a humanidade se levanta com ele. Quem se ama espalha esperança, contribui para o progresso. Ele sabe que não se pode permitir o luxo de delinquir, porque se ama. Ele sabe que não tem o direito de estacionar, porque se ama. Ele sabe que a sua é tão importante como todas as vidas que estão à sua volta. Então, o pensamento intuitivo faz que sejamos parte viva do organismo universal e dados uma visão indimensional da vida. Estabelece-se o intercâmbio nesta área do pensamento intuitivo com seres espirituais que nunca nos deixam a sós, que voltam para manter contato, que nos alentam nas noites de dificuldade, que nos erguem nos momentos do testemunho. Para concluir, faz muitos anos, tremendo de um jornal sensacionalista em Salvador, eu li que um homem se houvera tirado sob as rodas de um trem. Era um operário, deixava 10 filhos na orfandade e uma esposa modesta na viuvez. Mas ele não havia suportado os dramas da vida e jogara-se no trilho do trem, tendo o crânio e parte do corpo esfacelados. Aquilo me comoveu tanto. O periodista entrou em detalhes que me chocaram. Eu resolvi orar por esse homem estranho. Adotei-lhe o nome em uma caderneta pequenina que tenho de casos de urgência. Eu tenho casos de urgência, casos de emergência, casos habituais e o catálogo telefônico para todos os casos. Então oramos de acordo com a necessidade. Anotei o nome ali e a partir de então diariamente orava. Tornei-me seu advogado e dizia: meu Deus, onde quer que ele esteja, tem misericórdia. Ele estava doente,
O suicida é o psicótico maníaco depressivo. Ele não desejou desobedecer às leis. E eu interferia, falava com Deus e justificava, pedia misericórdia. Passaram-se os anos, eu diminui a intensidade das preces. Uns 10 anos depois, eu disse, vou botar outro no lugar. Depois de 10 anos, se ele não melhorou, e agora não tem mais nada que fazer. Coloquei outro, esqueci-me. Numa oportunidade, eu passei uma grande provação, como todos nós. E depois de longos dias e meses de angústia e de dores silenciosas, eu resolvi encostar-me numa sacada que está ao lado da minha sala de trabalho para olhar a minha namorada platônica, que é uma estrela. Diariamente eu a olho, dou-lhe adeus, como Mark Twain, e depois me vou deitar. Sou muito fiel. Mesmo quando ela não está no périplo, eu olho para o lugar dela e digo, deve estar do outro lado. Não é, querida? Eu te espero daqui a pouco. E nessa noite, eu estava muito angustiado, encostei minha parede, diminui a luz, com o céu estrelado maravilhoso, e a minha noiva espiritual. Eu dialoguei, falei e comovi-me. Comovi-me até as lágrimas. Achei-me infeliz por primeira, única e última vez na vida. Eu digo, meu Deus, mas por que me acontece? Eu sei que através da reencarnação, somente nos acontece aquilo que nós devemos. E eu devo as leis. Então alguém se fez o cobrador com impiedade. Dê-me forças. Quando ele disse, dê-me forças, eu senti que todos aqueles meses me haviam exaurido, então as lágrimas me aljofraram aos olhos, eu comovi-me e comecei a chorar. Quando eu estava chorando, eu vi entrar um espírito. Ele acercou-se de mim até 2 metros e perguntou-me a distância, que tens? Eu disse, estou chorando, eu também sou gente. Não te censuro. Eu gostaria de saber por que tu estás chorando. Eu disse, ora, meu irmão, eu tampouco sei. Eu estou infeliz, hoje eu estou muito infeliz. E até gostaria de ficar infeliz a sós. Se você me deixar a sós, eu lhe agradeço. Eu também tenho o direito de ficar um dia sozinho. Ele disse, mas eu não te dou esse direito, porque eu sou teu irmão. Eu disse, mas eu não o conheço. Como tu não me conheces? Eu sou fulano de tal, o suicida. Eu tive um impacto. E venho aqui dizer-te uma coisa que me irás ouvir. Eu não te posso descrever o que foi a minha tragédia do suicídio. Eu sou o modesto operário que chegou da terra. As dores excruciantes levaram-me à loucura. E durante uma eternidade eu ouvia o trem apitar. Aquele olho de luz avançava, passava na minha cabeça e triturava, despedaçava-me e eu enlouquecia de dor, mas não morria. De repente eu escutava novamente o silvar da máquina. Aquele olho terrível e a máquina passando sobre mim. Eu não te posso descrever a desgraça do inferno. É muito pior do que a imaginação pense. Se as criaturas soubessem o que é o suicídio, eu nunca poderei descrever o que passei. E um dia, que eu não sei quando, porque eu não tenho ideia de tempo, eu ouvi uma voz dizer, meu Deus, apiada-te de fulano. Aquilo foi como um raio. Diminuiu-me por um segundo a angústia e o trem voltou. E a partir daquela noite, periodicamente na minha escuridão, parecia ouvir alguém dizendo, apiada-te dele, tem compaixão dele. Até que um dia eu tive a impressão que saí do trilho do trem e o trem passou e não me despedaçou. Eu tinha a sensação da cabeça arrebentada, mas eu não morria. Então eu me perguntava o que aconteceu, o que é que eu fiz. Eu vi meu corpo decompor-se, mas eu vivia. Era uma loucura, eu corria até perder a consciência. E aquela voz chegava até mim. Senhor, ele não fez por mal. Tem misericórdia dele, Senhor. E assim eu fui acalmando. As dores foram desaparecendo. Eu comecei a me encontrar, até que eu descobri que eu me houvera suicidado, mas não me houvera morrido. Não me houvera matado. Então um dia, aquela voz que chamava por mim, atraiu-me, e eu vi-te aí, pedindo a Deus por mim. Eu perguntei, quem é? Quem é este homem? Estará ele morto? Será um anjo da guarda? Que será ele que pede por mim? Por que ele pede por mim? Lembrei-me da minha família, pela primeira vez.
O suicida é covarde, é cruel. Ele pensa em si e não pensa na família que vai ficar na destruição. Quando eu me lembrei da minha família, eu corri em casa. Encontrei a minha mulher blasfemando e dizendo: se ele estivesse aqui, não estaríamos nesta ruína. Mas o covarde fugiu, abandonou-nos. Que pai é este? Eu me lembrei dos meus filhos. Então eu senti uma força estranha que me conduziu a um bordel no cais do Porto, e minha filha de 16 anos estava vendendo-se aos carregadores do cais. E na sua cabeça ela dizia: por culpa de papai. Se ele não se tivesse matado, eu não precisava ser meretriz. Nem meu irmão está na cadeia. Eu fui ao cárcere e vi meu filho. Então eu passei a ter a dor moral. A minha fuga havia destruído a família. Então eu estou aqui para dizer que não chores mais. Por favor. Se tu, que és a minha alegria, se tu, que interferes por mim, estás chorando, que será de mim? Que será dos desgraçados como eu, por quem tu oras? Eu venho em nome dos infelizes dizer-te: tu não tens o direito de chorar. Não tens o direito de pensar em ti. Eu não te permito sofrer. Pensa em nós. Eu olhei para ele e disse: eu estou só brincando. Foi um momento de emoção, mas já passou. Fique tranquilo. Ele veio, abraçou-me e me disse: ah, meu amigo, eu nem sei o teu nome, disse-me, mas eu te esperarei. Eu e os desgraçados de quem ninguém se recorda, nós te esperaremos. E não chores mais. Está bem? Eu disse: está bem. E a partir daquele dia nunca mais eu chorei. Sempre sorri. Porque Deus é amor. As suas são leis soberanas de justiça. A sua misericórdia deu-nos o pensamento, é Ele em nós. Desde o momento primitivo, primário, sensação, ao pré-mágico, fantasioso, ao mágico, esse período da imaginação, ao egocentrista, do desequilíbrio, mas ao racional, até podermos dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas és tu quem vives em mim. Então, numa hora como esta, assinalada pelas preocupações, por tanto desar, por tanta incerteza, por tanta angústia, ao invés de nos queixarmos, gostaria de propor aos senhores que parassem por alguns breves minutos para agradecer a Deus tantos recursos que possuímos, para lhe dizer que amamos a vida, que para nós é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu descubro os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar,
A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que chora e geme na alma do mundo inteiro. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir. Eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor. Mãos de ternura, que libertam da amargura. Mãos de caridade, de solidariedade, que apertam mãos. Mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias. Mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam mágoas e lágrimas das vidas. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, marcados, paralisados, deformados. E eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também andarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se estilar em uma mansão, um ninho, uma favela, uma casa no caminho, um grabato de dor, um bangalô, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de esposo, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para descansar, nem aí reclamarei, nem me queixarei. Eu poderei dizer: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.